Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Poxa, obrigado aí pela participação aí, né, no meu talk. Estou muito feliz de estar aqui, é meu segundo ano no DevCamp, na real. Ano passado eu vim falar um pouco também, dei um workshop, também dei um talk sobre algumas coisas de Android também. Eu quero falar um pouco sobre Android Jetpack hoje, mostrar um pouco das novidades, principalmente. Android Jetpack tem muita coisa, não caberia tudo num talk. Então eu queria falar um pouco sobre as novidades que rolaram. Só para entender aqui, quem é Dev Android aí? 90%. E a Keila. E a Keila te penetra. Bom, gente, obrigado pela presença. Para quem não me conhece, meu nome é Valmir. Eu trabalho com desenvolvimento Android há bastante tempo já, tenho uns 9 anos. E desde então eu venho trabalhando sempre com Android. Agora estou pegando iOS também, porque eu assumi um cargo, vou falar um pouco mais sobre. Mas já trabalho com Android há bastante tempo. Faço parte de um programa de experts do Google, chamado Google Developer Experts de Android. Quem quiser saber mais sobre o programa também pode falar comigo um pouco depois. Mas, basicamente, é um programa que o Google reconhece a gente como referência em alguma tecnologia. Então, tem um expert de Android, tem expert de Angular, tipo a Keila, tem experts de várias áreas diferentes. Então, assim, quem quiser saber mais sobre o programa, você pode falar comigo. Também organizo algumas comunidades de São Paulo, como o GDG São Paulo, né, o Android Meetup de São Paulo, principalmente. O Kotlin Meetup São Paulo. Tem Kotlin Meetup aqui em Campinas? Tem Meetup? Alguém sabe dizer? Não? Não sei. Então, se não tem, façam. E também organizo o Android Dev BR. Quem é que está lá no Android Dev BR? Isso aí. Orgulho. Que é a maior comunidade brasileira, né, lusófona, né, de língua portuguesa, no Slack. Somos quase 6.000 pessoas lá. Então, quem quiser saber sobre Android... a gente tem iniciativas além do Slack, então a gente tem um Medium, a gente tem um repositório de vagas, a gente tem um podcast do Android Dev BR no Spotify, etc. Quem quiser procurar Android Dev BR, você encontra o podcast. E, assim, é um podcast sobre desenvolvimento Android, né, feito por brasileiros, isso é bem legal. Assim. Então, a gente tem esse cuidado de criar conteúdo em português o máximo possível para a comunidade Android brasileira. Além disso, também sou mentor da ACE, da Aceleradora de Startups, e do Launchpad Accelerator também. Quem quiser saber mais sobre como ser mentor, como é que pode atuar como mentor, é isso. Já trabalhei em algum desses apps aí, na Log, ultimamente, ano passado, nos últimos 6 meses. Na 99, trabalhei desde quando tinha 300 funcionários até acabar o trabalho, basicamente. Porque a Didi comprou, trabalhei no Cielo um tempo também. Um fato curioso, sabe aquela máquina Cielo Lil, aquela máquina grandona, azul? Ela é toda Kotlin, 100% Kotlin. Desde, tipo assim, sistema operacional, tem várias mudanças em Kotlin, até os aplicativos. Loja interna, sistema de push, todo ele é feito em Kotlin. E eu trabalhei nesse projeto lá no Rio, na M4U, que é a empresa que cuida desse projeto. Também é legal, assim, você ver uma parada feita com Kotlin, tipo, funcionando de verdade na rua. Assim. Então é maneiro, assim. E o fato mais curioso ainda, a gente, quando começou a usar Kotlin lá, foi em 2016. Era 0.6 beta ainda, não era nem 1.0. Então, assim, foi arriscado. Foi um tiro no escuro, assim, mas deu muito certo. Então foi uma aposta boa, e depois o Google anunciou oficialmente. Tal. Trabalhei na CIT um tempo, deve ter gente da CIT aqui, provavelmente. Trabalhei no projeto do Smart Canvas, no D1, que era um time de produto lá que tinha. Trabalhei com viveiros e tal. Hotel Urbano, Globo Esporte. Esse ano, no começo do ano, eu fundei minha empresa, Sudama, que é basicamente um estúdio de desenvolvimento voltado para apps. Só que aí, tipo, rolou várias coisas e eu acabei virando tech lead na Idwall, que era um dos meus clientes na Sudama, então foi um negócio engraçado. E lá a gente trabalha com identificação, né, identidade digital. Né? Então, assim, documentação, vários serviços que vocês usam, tipo 99, usam a IDWall por dentro, o Neon também usa o IDWall por dentro, para garantir que os cadastros são feitos de forma com a qualidade merecida e com segurança merecida. Né? Bom, um ano de Jetpack, né? Tipo, isso é legal falar, porque o Jetpack é uma lib que já tem um ano, mas grande parte do que tem dentro da lib já tem há bastante tempo. Então, assim, o Jetpack foi só uma organização que aconteceu, mas já existe bastante coisa há bastante tempo dentro do Jetpack que não estava antes, né? Só para saber, quem é que usa Jetpack em produção, assim, projeto em produção, Jetpack? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, umas 15 pessoas. Boa. O que vocês usam, assim, tipo, quer falar aí? Live Data? View Model? O que mais? Todo mundo tímido. Então, assim, os casos mais comuns que eu tenho visto é Live Data, View Model, Data Binding, libs assim, Android X agora, né? Então, assim, para quem não conhece, esse é o Android Jetpack, super fofo. E o mais legal é que esse projeto do Google foi uma organização que o Google entendeu a necessidade
E eles viram que, tipo, precisava ter uma espécie de agrupamento maior das bibliotecas. Porque, assim, o problema maior do Android é que, tipo assim, tinha muita lib que era, não sei o que, compat, não sei o que, suporte, aí tinha V4, V7, V12, não sei o que. Cara, era uma bagunça, era uma zona. Assim, o próprio Google entendia que era uma grande bagunça isso. Assim, e até para lidar com isso, assim, a gente não sabia assim, o que é V4? V4 é suporta lá atrás. O que é V7? Aí o fragment batia na V4 e o outro na V7. Era uma grande bagunça. E aí, explicando um pouco, né, o que rolou, aí o Android é um conjunto de ferramentas, né, bibliotecas que o Google entende que servem como uma grande, de fato, um jetpack para você crescer a sua qualidade do seu aplicativo, o que é bem massa. E mostrar um pouco do que é o Jetpack, né? Dá para ler aí direitinho? Dá para ver? Então, assim, isso aqui é tudo que tem dentro do Jetpack. Cada item desse aí é uma lib, tá? E é legal falar que isso aí é um trabalho já de 10 anos, né, do Android. Então, assim, desde lá do começo até agora, se vocês forem olhar, tem coisas bem específicas que você pode ver, que é, por exemplo, KTX, AppCompat, que é uma coisa bem antiga, o Android Auto, né, que é voltado para carros. E aí tem umas coisas novas que eu vou falar hoje, que é o benchmark, essa parte de security. Multidex a gente já conhece também, né? Para quem não sabe, Multidex, para quem não é de Android, né? O Android tem um problema de limite de métodos no APK de 64 mil métodos, né? Então, se você estoura isso, você precisa fazer uma tratativa interna para garantir que o app funcione da mesma forma que antes. Então, o Multidex é uma forma de você garantir que seu app estoure esse método de count e você consiga usar ele numa boa. Afeta um pouco a performance, mas você continua usando. Então, algumas coisas relacionadas ao teste, TV, Wear OS, e aí, várias libs aqui, né? Vou falar um pouco sobre elas depois, mas bastante coisa. E algumas coisas mais novas, assim. Mas o mais legal é entender esse grupo, né? Eles têm grupos específicos, né? Então, eles têm um grupo de Foundation, né? Essa base, que é coisas relacionadas à estrutura do app em si. Então, multidex é importante, teste é importante, segurança é importante, coisas mais de solo, assim, né? Ferramentas de arquitetura, então, por exemplo, o data binding é bem parecido com o Angular, ele faz essa coisa do two-way entre interface e código, então você consegue definir regras de código dentro do XML, que é um negócio que muita gente gosta, muita gente não gosta, gera um debate. Life cycles, né? O Android tem um problema bastante grande de life cycles, né? Quando você pega assim com o celular e você vira o celular, a Activity é recriada. Então, isso aí para quer testar um app, se o app é bom ou não, você pega o app e vira, assim. Então desbloqueia a orientação e vira. Grande parte dos apps quebram, tipo, dá crash, assim, porque quase ninguém trata isso direito. Hoje, com o Jetpack já está bem melhor, mas é um problema que já existe há bastante tempo. Então, Live Data, que é um negócio legal de você criar interfaces mais stateful, né? Você tem um estado ali, um dado compartilhado, e esse dado ele pode ser atualizado de várias formas, e ele é agnóstico a essa orientação de tela, então ele consegue se manter mesmo com a Activity sendo recriada. A parte de Navigation, que é uma lib mais parecida com aquele esquema de Interface Builder do iOS, né, dos layouts e tudo mais. Minto, Interface Builder não. Qual é o nome do outro negócio do iOS? Isso, Storyboard. Storyboard, que é o esquema de você definir as telas e fazer as relações das telas, tipo meio what you see, what you get, sabe? Bem legal. Paginação é um pouco do que o Google também fazendo para facilitar o lance de você fazer paginação em Android. Listas que vêm, APIs que vêm paginadas, você consegue fazer a diferença entre essas listas e tudo mais. Enfim, uma série de bibliotecas, não dá para falar de todas aqui, mas tem bastante coisa legal, bastante coisa nova. E o mais legal é que tipo, todas elas estão cobertas pelo Android X hoje, né? Para quem não sabe, o Android X justamente é esse repackaging, né, que o Google fez para garantir que todas as bibliotecas do Android estão seguindo um padrão específico, né, de packaging. Isso aí era um negócio que precisava muito tempo. Depois eu vou mostrar algumas coisas, vocês vão entender por quê. E assim, o Jetpack foi anunciado lá no Google I/O há um tempo já. E o mais legal é que, desde lá, o Google vem trabalhando em soluções para garantir que todo mundo possa usar o Jetpack e tenha meio que formas de dar feedback. Então, eles fazem um alpha bem extenso, assim, de quase 6 meses. Depois fazem um beta de mais extenso ainda, tipo uns 4 meses, para só depois tipo, garantir que as coisas estão indo direitinho. Então, assim, até as coisas alpha, beta do Google... Não sei se vocês já perceberam isso, assim, quando você instala o Android Studio, volta e meia o Android Studio Beta ele é mais estável do que o estável. Assim, tipo, é muito comum isso. Assim, tipo, volta e meia tem menos problemas com a versão beta do que com a versão estável, sabe? Então é curioso, assim, eu acho que eles têm essa coisa da qualidade, né, de software e tal, os negócios que eles têm como premissa, né?
Eu vou mostrar um videozinho rapidinho, só mostrando um case do Jetpack que o Google fez com uma empresa chamada Robinhood, que é uma empresa de stocks lá da Califórnia. Aí eu vou mostrar esse videozinho rapidão. 2 minutinhos. Robinhood's an investing platform that lets users buy and sell stocks, cryptocurrencies, options, and ETFs, all commission-free. Robinhood believes that everyone should have access to the financial markets, so we built Robinhood from the ground up to be fast, simple, and easy for all investors. People love Robinhood's simple, beautiful, intuitive design, and they love that they're able to place trades on the go. Here at Robinhood, we have a team model of the less code we have to write, the less code we have to maintain, which means the better off we will be. So that goes hand in hand with adopting Jetpack components to be able to do a lot more things that we as a small team would not be able to do. Jetpack in particular is really great because the libraries are really reliable and really well tested. They're actively being maintained, and they solve a problem that the Android community often have. One component we were really excited about was definitely Room. It's probably one of the libraries that best utilizes annotation processors. Just hooks up to our UI. Our UI can listen to the Room database changes, and the network layer can be abstracted away. It also allows us to reduce a lot of boilerplate around database serialization, deserialization. One of the newer libraries we adopted was Work Manager. And in fact, we have been using Work Manager ever since the very first alpha because it solves a pretty big problem for us. Prior to Work Manager, we had quite a few periodic jobs that we want to do, and we decided to not do them because it was just a huge pain to maintain. With Work Manager, it offers us a very simplified and unified API and allows us to define exactly what we want and have everything just work. As a developer, I think writing clean and maintainable and readable code can be poetic. So it's definitely like one of the joys I get out of my work. The Android team at Google has always been super involved in the community. Jetpack is a perfect example of responding to what the developers have been asking for and making our lives easier by letting us focus on just our core business challenges. Robinhood has more than doubled our customer base since launching on Android, and we hope to continue growing. Imagina programar com alguém te filmando, né? Deve ser uma agonia, assim, não pode escrever nada errado. Assim. Mas, assim, é legal perceber que o Google fez essa espécie de vídeo, né, para o pessoal. E, assim, não é só um vídeo marqueteiro, né? Eles têm dados que comprovam isso, né? Então, assim, tem um link ali eles falam bastante do que rolou de novo, né, de um ano para cá. E eles falam, né, que 80% dos apps do top 1000 do Google Play estão usando Jetpack em certo nível. Então, isso é bem massa, assim. Dá pra gente ter uma espécie de conforto nesse aspecto, sabe? Então, assim, se for para listar alguns apps aí, ó, tipo, tem alguns conhecidos aí, né? Alguns poucos. E é legal perceber isso, sabe? Porque a Lib ela tem uma penetração, tipo, muito grande na comunidade, ela tem bastante input da comunidade e é algo bem legal, assim, bem interessante, sabe? Até aí, tranquilo? Beleza. Infelizmente, hoje eu não vou conseguir tipo, mergulhar muito em todas as bibliotecas, porque, vocês sabem, né? Tipo, o Jetpack tem muita coisa. Só naquela listinha lá, tipo, dá pra ver tipo, uma porrada de coisas novas. Eu vou focar nas novidades, que eu acho que tem coisas que muita gente ainda não viu, então acho que a gente pode explorar legal isso. Tá? Eu só preciso fazer uma coisa aqui, rapidinho. Não, tá certo. Então tá. Mas quem quiser, de fato, olhar né, material sobre Jetpack, tem esses 2 links, a página oficial, que tem muita coisa lá. Então, cada item daquele que eu mostrei no começo tem uma documentação super extensa, cheia de demonstrações sobre. Também tem um canal no YouTube muito bom. Se você quiser copiar agora, pode copiar, mas depois eu vou passar o slide, todo mundo pode pegar. E tem um canal também no YouTube, né, o canal do Google, do Android Developers, e eles fizeram uma playlist só de Jetpack, o que é ótimo. Então, assim, o Google deu uma ajudada também. Então, tudo que fala sobre Jetpack, sobre arquitetura, sobre KTX, sobre Room, né, que é uma ferramenta de... É uma ferramenta de SQLite e tal. Então, tá tudo lá. Então, tem 14 vídeos. Então, dá para, tipo assim, dar uma explorada boa nos vídeos que tem e aproveitar isso. Então, assim, legal. Mas o que tem de novidade, de fato, né? O que tem de novidade no Jetpack em si, que é o assunto do vídeo especificamente? Vamos lá. Então, vamos lá. O que tem de novidade? Então, vamos olhar de novo aquelas APIs lá e entender o que mudou, né? Então, essa é a lista de APIs que a gente, de fato... Tem, acha tudo aí, eu conferi pelo menos no site, acho que estão todas aí. Mas as novidades são essas, né? Tem bastante coisa com um asterisco.
como eu falei, não vai dar pra falar de todas elas, eu escolhi algumas mais importantes para comentar, e o resto está tudo lá naquele site que eu comentei. Essas que estão com verde, elas estão stable. Então, elas já estão tipo, prontas para usar, production ready já, tipo, que o Google falou, ó, tá show, pode usar. Todas essas que estão com exclamação, elas estão em fases pré-alfa, alfa ou beta. Ou seja, você pode utilizar, mas por sua conta em risco. Suporte é... La garantia soy yo, né? Suporte é questionável, né? Mas, assim, algumas coisas, obviamente, igual eu falei, né? É muito conteúdo para, tipo, 25 minutos, então eu vou falar só alguns pontos que eu achei bem interessantes que vieram de novidade. Beleza? Então, é o que eu falei, né? Tipo, todas essas que estão com exclamação, elas fazem parte de um plano ainda de alfa beta, e, inclusive, algumas são é um plano bem extenso ainda, então acho que, tipo o Compose, que é aquela ali, né? Que é vou explicar um pouco no final com uma demo prática de fato, mas é uma parada meio groundbreaking, assim, você vai sair de XML para fazer interface a la Flutter React, do jeito via composição, né? Beleza? Então vamos dar uma olhada. Eu vou mostrar algumas coisas aqui que já estão meio que já... Se for muito complexo, tá? Alguém pode levantar a mão e falar assim, não entendi alguma coisa. Mas, assim, basicamente isso aqui, para quem é desenvolvedor Android ou para quem é desenvolvedor Kotlin, é um pouco de rotina, tá? Então, aqui, uma coisa legal que saiu é o suporte a coroutines para Live Data e Life Cycles. Isso é bem legal, porque mostra esse compromisso, de fato, do Google com Kotlin, né? Então, assim, beleza, estamos usando Kotlin, mas até que nível? Então, assim, estão usando Kotlin profundamente. Isso é bacana de ver, porque eles estão colocando Kotlin em camadas muito mais legais. Então, aqui, esse aqui é um exemplo de um View Model Scope, que você pode disparar ele agora usando uma coroutine. Então, isso é legal, porque você não tem aquela verbosidade, aqueles callbacks todos que você precisaria ter antes. Então, assim, não é tanto, mas cada vez que você tem uma redução de callbacks nesse aspecto, fica melhor. Tá? Esse aqui é um outro exemplo que é interessante, que você coloca o Lifecycle Scope também dentro de um coroutine. Então, você faz as coisas que são dele dentro, numa sintaxe muito simples. Se você for perceber, você tem aqui, né? Você tem um fragment lá, você dá um Lifecycle Owner, né? Que é, para quem usa o Lifecycle, é um negócio tranquilo. Dá um launch aqui, e esse launch já é uma coroutine. Tá vendo que tem essa interface de DSL? Ela abre chaves aqui, e dentro ela executa alguma coisa. Então, isso é bem legal, porque você consegue fazer várias coisas dentro dela de forma assíncrona, né? O coroutines ele roda numa thread pool separada. Esse conceito de coroutine ele é bem legal, porque ele é mais performático, a sintaxe é melhor, então, assim, você ganha bastante em termos de produtividade e clareza de código. Então, assim, nesse caso aqui é só um exemplo, né? Ele queria pegar métricas de um texto meio que dentro do Lifecycle Scope, então você conseguiu passar uma computação mais complexa para dentro de uma parada síncrona. Então, isso é bem legal. Você não faz muita coisa em Y-thread, né? Você faz mais coisas em background thread. Então, assim, parece um pouco tricky, mas para quem usa Lifecycle e Live Data, essas coisas, já faz bastante sentido. Beleza? Uma outra coisa legal que tem agora é o seguinte, você pode disparar coroutines, sejam elas de banco de dados ou de um repositório, qualquer coisa, e aí ele tem esse conceito de emit. Você consegue agora usar essa classezinha aqui, emit, e você consegue ouvir qualquer tipo de coroutines que esteja acontecendo e que use Live Data. Então, aqui é legal que você vê que esse suporte é bem maior. Tá vendo? Tem um Live Data que você abre aqui com ele, e aí você consegue pegar os dados do database, né, aqui, e aí você dá esse emit. Tá? É um exemplo de como você pode usar coroutines de formas isoladas e, tipo, monta o coroutine de um lado, disparo ela e pego ela em outro lugar. Então, esse emit é como se fosse um observable, do RX. Assim, você consegue, de fato, ouvir o que está sendo emitido, né? E aqui, ó, você pode, tá vendo? O Live Data é muito legal, como eu falei, né? O Live Data, o mais legal dele é trabalhar com state, né? Então, assim, todos esses conceitos que a gente tem de Redux, de coisas que têm estados e são stateful, stateless, isso é uma coisa muito comum em programação funcional e está vindo muito para outras frentes já, vindo para Kotlin, vindo para quem já usa Clojure e essas linguagens funcionais já tem isso bastante. Mas para mobile é um negócio muito novo, e o que é massa. Assim. Então, assim, o padrão hoje em Android, majoritariamente, é MVVM da comunidade. Tem pessoas que ainda usam MVP, MVI, tem uns padrões diferentes. Mas isso aqui já está virando meio que a regra, assim, do desenvolvimento Android, que é o que tem mais documentação, que a galera sente que dá para avançar mais em teste, em mock das coisas. E aqui é legal, você tem esse conceito de... Você tem um usuário, e aí você tem vários conceitos de estado, né? Então, assim, eu tenho um estado que é um estado de loading, um estado de sucesso e um estado de erro.
E aí eu consigo, pro meu Live Data, emitir esses estados de um jeito muito tranquilo. Então, se eu tiver um use case, ou então eu estou usando um MVVM, eu tenho um state que checa esses estados, eu consigo checar, então, eu consigo trigar eles via emit e depois só checar o Live Data para saber como é que está o status dele. Se o state dele está específico ou não, se o result. Tá? Ok, não. Uma outra coisa muito legal também que dá para fazer é você usar esses transformations, né, que a gente tem em Functional Programming, né, map, reduce, filter, collect, zip, enfim. E aqui ele mostra um exemplo desse switch map, né? Então aqui eu consigo fazer aqui um switch map passando o lambda aqui, né, do ID, e ao mesmo tempo eu consigo usar tipo assim, meio que alterar o valor do live dele aqui, né? Então eu pego o contexto dele, né, via escopo. É um pouco mais complicado isso aqui, foi um exemplo que eu peguei da documentação oficial. Mas eu consigo, tipo, no contexto do user, consigo passar o valor já, tipo, emitido. Então, assim, a val user já vai receber isso internamente. Então, assim, fica tudo no mesmo contexto. Não tem necessariamente uma quebra ou a sintaxe fica diferenciada. Tá claro esse código? Ele é muito complexo ou tá tranquilo, assim, de entender? Então, basicamente, eu quero pegar um user ID, fazer um switch map com alguma coisa, e aí, ao invés de pegar ele de um contexto de internet, eu pego o database ali. Só um exemplo dessa forma. Assim, são novidades bem pequenininhas que são legais, que a gente pode explorar, né? Usando coroutines, que é uma coisa bem legal. Então, assim, quem não usa coroutines no Android ou tá com algum receio de usar, esse tipo de coisa dá um pouco de solidez. Assim, tipo, legal, o Google está usando, então vale a pena, sabe? Aqui é outro exemplo também. Tem esse conceito de emit, que é um conceito de, eu vou emitir um estado, tipo um evento, né? Single event. E agora tem um conceito um pouco maior, que é esse conceito de emit source, né? Que você pode pegar um dado de uma fonte que se atualiza o tempo inteiro. Então, assim, se eu tenho um banco de dados, esse banco de dados ele tem alguma espécie de DAO lá, né? O object do usuário de fato. Então, eu consigo ali, né? Tem esse disposable, eu faço esse emit source, tá vendo? Dentro do live data de usuário, tá vendo aqui? Eu tenho user, live data de usuário. E aí eu consigo, para esse entregável, né? Esse disposable que eu preciso ler, eu pego direto desse emit source. Então, eu consigo tipo, fazer com que ele emita dados para mim. Então, eu estou meio que ouvindo o que o banco de dados está fazendo, de uma forma muito, muito clara, sabe? Faz sentido esse código? Tá legal? Ele é bem... Eu gosto do Kotlin porque não tem cerimônia, né? A linguagem fica muito pouco na sua frente, assim. A linguagem é muito simples. Pega também um pouco de inspiração de várias outras linguagens, um pouco de Python, JavaScript, um pouco de outras linguagens. Então, assim, você consegue perceber como esse código é bem bonito, bem limpo, assim, né? Tipo, esse aqui é um exemplo, obviamente não está na melhor arquitetura, mas a estrutura em si é bem interessante, né? Outra coisa legal que eles lançaram... Quem é que... Vou fazer a pergunta catastrófica. Quem é que faz teste aí todo dia? Muito bom. Todo mundo, tipo, guarda o teste no bolso. Então, assim, isso aqui é um pouco além do teste. O benchmark, geralmente, é um teste comparativo, né? Você faz um benchmark de uma coisa com a outra, você faz um benchmark de um momento com o outro. Sei lá, eu fiz uma versão 1.0, fiz um benchmark. Fiz a versão 1.1, fiz um benchmark. Então, o Google viu que isso é necessidade de área de desenvolvedores e criou uma biblioteca chamada Benchmark. Que serve para quê? Serve principalmente para testar. Então, assim, eu adiciono uma dependência de teste. Tá? Então, o benchmark é mais para testes de interface. Então, Express, o UI Automator e tal. Então, você adiciona uma dependência de interface, aqui, que é o Android Test Implementation, que é uma dependência para testes de UI. Você desabilita esse debuggable, né, que ele fala que é por performance, lá no manifest do módulo Android Test, lá em cima, né, se for olhar aqui. Você desabilita nesse manifest especificamente. E aí você pode fazer coisas assim. Você pode ter, lá no seu teste do JUnity, você pode ter uma benchmark rule, que aí você consegue, quando você faz algum processo específico, você pode encapsular esse processo com esse benchmark. Ou seja, você tem depois um report específico, que depois eu posso até mostrar depois, mas agora eu não tenho como é que fica o resultado do report, mas você consegue encapsular métodos usando a DSL de Kotlin, inclusive, né, que é legal, né? Você tem aqui as chavezinhas. Então eu consigo, qualquer coisa que eu queira mensurar, eu consigo só botar dentro encapsular nesse benchmark e rodar. Então, assim, para que isso serve, por exemplo? Eu quero fazer eu tenho um card, esse card vira, e eu quero ver como é que isso performa. Eu tenho, sei lá, uma lista que ela é muito extensa, ela precisa ser, sei lá, eu preciso scrollar essa lista 1000 vezes. Quero ver como é que esse teste performa. Então, assim, escrevo meu teste lá com Express ou com JUnity qualquer, ou, sei lá, Roboelectric, por exemplo, posso falar e eu consigo usar essa mesma rule para encapsular esses testes, tá? Faz sentido isso?
é interessante, porque você consegue criar... está em alpha ainda, tá? É um negócio bem exploratório. E é um negócio legal também, porque você pode dar feedback durante o alpha, então é bem bacana. Mas com esse tipo de coisa, você pode ter um step a mais do teste, né? Você pode escrever teste, testar, regressão e medir. Então, eu posso medir testes de uma ponta a outra. Então, é um negócio interessante. Beleza? Uma outra coisa muito legal que entrou no Android é o conceito de... Eles entendem que segurança no Android é um problema bem antigo. E eu agora trabalhando com segurança, eu consigo perceber o quanto que app Android é furado em todos os aspectos. Assim. Lá na Edgewall, por exemplo, eles têm um conceito de Blue Team, Red Team. Né? Tem um time que defende a empresa e tem um time na empresa que ataca a empresa, que é o Red Team. Então o time ele fica... É o trabalho mais legal do mundo, que eles passam o dia inteiro tentando quebrar o sistema. Tentando hackear, tentando burlar proxy, tentando fazer um monte de coisa. E é muito massa, porque eles conseguem. E aí eles vêm com a gente e falam assim, ó, eu consigo pegar a chave do Firebase e fazendo esse método aqui, estourando a memória do browser, blá, blá, blá. Eu fico tipo, mano, o que eu fiz? E aí, desculpa. E aí, esse tipo de coisa de segurança, né? Por que eu falei isso tudo? Porque segurança é um problema, a gente sabe, e a gente precisa ter mais segurança em apps Android, ponto final. Então, assim, tem ProGuard, tem DexGuard, tem um monte de ferramenta, tem SSL, tem um monte de coisa. Isso aqui é uma camada a mais. Então, eles criaram as APIs específicas para a gente lidar com segurança. Eles criaram algumas classes específicas, né? Então, aqui tem uns parâmetros que você pode configurar de chaves. Eu confesso que eu não sou muito expert em segurança, então esses algoritmos, essas coisas, eu confesso que eu não sei, tá? Os melhores, ou sei lá, se SHA-1 é melhor do que um outro, enfim, RSA, etc. Eu sou totalmente uma porta em segurança, mas eu estou melhorando, prometo. Então, assim, você consegue criar parâmetros desse tipo e você consegue fazer processos, né? Eles têm um arquivo chamado encrypted file, que você consegue passar o tipo de encriptação para aquele arquivo e você consegue criar arquivos, né? Você consegue tanto ler quanto escrever arquivos com encriptações específicas, de um jeito mais fácil, né? Então, aqui, um exemplo aqui, né? Você tem esse file to read, que ele vai ler um arquivo qualquer de texto, e eu quero, sei lá, encriptar esse arquivo. Então, eu vou lá, pego esse arquivo, né? Passo o file aqui, passo o contexto, passo aquela chave que eu botei antes, né? Opa, peraí. Passo a chave que eu botei antes aqui, master key alias, que é isso aqui. E aí, eu passando isso, eu consigo criar um arquivo encriptado de um jeito mais simples. Isso no Android já foi um saco. E isso aqui é legal ter essas opções agora, porque dá uma melhorada um pouco de como é que a gente fazia segurança e encriptação em geral. Beleza? E aqui não fala como é que ficaria, né, de fato, a leitura desse arquivo. Então, lá, de fato, é que eu vou ler um arquivo. E aqui, quando eu quero realmente abrir aquele arquivo para ler o input stream, é dessa forma. Não é tão difícil. Tem um código meio esquisito ali, um monte de try, mas é só para fins de demonstração, né? Você consegue, de fato... Você poderia extrair isso para uma extension function, por exemplo, ou então uma notação fixa qualquer. Tá? E para escrever, mais ou menos a mesma coisa. Assim, eles criaram também um esquema de você criar um arquivo para ler, e aí, para você ler lá, você só pegar o file output dele ali, né? E eu consigo escrever naquele arquivo de alguma forma também. Então, eu posso escrever a informação dentro dele dessa forma. Então, eu quero dizer, né, o Google tem agora APIs de facilitação para você criar arquivos encriptados. E o mais legal disso tudo é que você consegue salvar esse arquivo no Shared Preference de um jeito mais fácil. Ele tem um Encrypted Shared Preference que você consegue agora salvar no Shared Preference arquivos encriptados. Então, é interessante. Porque antes era meio chave-valor, assim, você botava lá a chave da API lá no Shared Preference e, tipo, qualquer Zé Mané pegava, assim. Então, agora não. Tem um pouco mais, tem uma camadinha um pouco maior em cima. Eu posso pegar essa chave, botar num Content Provider, aí eu, sei lá, eu coloco uma chave RSA, aí a chave privada está no back-end. Então, dá para você começar a dar uma explorada na segurança e travar um pouco mais. Porque, assim, vão hackear seu app, se quiser. A questão é quando, né? Tipo, então, quanto mais camadas eu botar, mais difícil fica, mais chato fica e mais tempo eu tenho para me proteger. Beleza? Uma coisa legal que tem agora também no VO Model é esse conceito de Saved State. É um pouco diferente lá do outro, porque o outro lá tem a ver com Life Cycle. Tá? O lance lá dos emits. Né? Isso aqui não, isso tem a ver com o VO Model especificamente. Então, o VO Model tem esse conceito de Saved State, que aí eu consigo, dentro do meu VO Model Provider, passar um tal de Saved State Factory, que ele cria para mim esses estados. Tá? Então, eu consigo pegar, por exemplo, eu consigo saber exatamente um snapshot de uma tela
em qualquer momento. Então, eu consigo mocar isso, eu consigo testar isso melhor. Então, é bem interessante. Tá? Aqui assim, é bem simples, né? Você tem esse View Model Provider aqui, que é uma classe comum para quem já usa View Model. E aí você passa, né, no construtor dela, você passa esse Saved State VM Factory aqui, para criar uma classe específica. E aqui, quando você for usar o seu View Model, você tem que passar esse handle aqui, né, para a construção dele. E aí dentro você faz o que você quiser. Isso garante que você vai ter esse View Model com essa possibilidade de checar estado. Tá? Então, lembrando, é um pouco diferente do Lifecycle. View Model, você pode usar View Model sem Lifecycle ou vice-versa. Só que uma coisa meio que... Eles foram pensados para mudar de mãos dadas. Assim. Beleza? E aí é legal que esse Saved State Handle ele tem alguns métodos helpers que ajudam a lidar com esse mapeamento, né, de chave-valor, né, que é comum no map. Né? Então, eu posso pegar a chave via aqui, ou posso pegar o valor via aqui, posso pegar o que tem naquela chave, remover um valor do map, posso setar um valor também. Então, ele suporta generics também, que é bem interessante. Posso pegar também do View Model todas as keys que estão salvas. Então, assim, é uma mini persistência. Então, eu sugiro usar com cautela, porque se você for persistir coisas muito mais complexas, sugiro usar o room, usar um realm, usar uma persistência maior. Tá? Beleza? E um último que é bem legal, vocês já tiveram que fazer uma tela assim no Android, tipo, de biometrics, que eu quero checar fingerprint? É um negócio bem comum em Android, né? Agora que tem... Cara, qualquer celular da Xiaomi de 600 conto tem leitor de fingerprint. Assim, então, tá muito acessível, tá muito legal de... O cara riu ali, olha. Com certeza é Xiaomi. Não, eu falo porque eu sou. Tenho fone, tenho um monte de coisa. Virou até piada, né? Então, assim, isso é legal porque você consegue adicionar esse sistema de biométricos de um jeito mais fácil. Eu corri aqui no final porque eu fui botar o código truncou todo quando eu mudei o formato do slide, mas só explicando um pouco como é que você coloca, basicamente é o seguinte, eu adiciono esse biométrico também, que também está em alpha, tá? Eu estou meio incomodado com tanto de lib alpha que está de novidade, mas é legal ver que o Google está se mexendo, sabe? Tipo assim, olhando o feedback de vários lados e colocando várias coisas no Jetpack, isso é muito massa. Então, assim, você coloca, né, você vai lá no seu build.gradle do seu módulo. Eu botei módulo porque essa parte de biométrico você pode colocar ela também num feature model separado, não precisa ser, tipo, dentro do app module especificamente, beleza? E aí, ele tem um esquema assim, você tem esse executor, que é uma classe meio que vai fazer isso de forma síncrona. Eu chamo, né, um botão qualquer aqui para chamar o meu prompt, e aí se eu tivesse um método show biometric prompt, então assim, eu preciso passar algumas informações, eu passo esse prompt info, né, que basicamente é o que vai mostrar aqui, né? Esse passador é muito chique, consigo dar zoom nas paradas. Eu consigo mostrar esse texto aqui, ó, tá vendo? Então, eu consigo setar essas informações. É uma tela pronta? É uma tela pronta. Então, não dá para customizar tanto como eu gostaria. Então, se eu quiser fugir para um formato mais customizável, eu posso. Tá? Peraí. Então, eu vou lá, seto o título, seto o subtítulo, seto um botão de cancelar também, porque às vezes eu posso cancelar. E aí, ele tem... Agora que quebrou o código um pouco, desculpa que está meio esquisito. Ele tem 2 callbacks, né? Quando eu faço o prompt. Ele tem esse authentication error, que aí você pode falar quando dá erro. E o succeeded, né? Ele me retorna um result. E o mais legal desse result é que ele é criptografado, né? Assim como a Apple faz com fingerprint, com Face ID, obviamente, uma das premissas do Android com fingerprint é garantir segurança. Então, seria muito incompetente que o retorno do objeto de segurança não fosse encriptado. Então, tipo, é legal que eles tenham esse cuidado de botar tipo um crypto object, né, que retornando aqui, que só você sabe, tipo, o Google não intermedia isso, está encriptado. Então, tipo assim, o Google manda isso no servidor encriptado, sabe que você é você, mas sem saber o que tem dentro. Tá? Então, assim, mas você vê que ficou bem mais fácil de fazer, né? Eu confesso que, tipo assim, as APIs de fingerprint que tem são boas, mas assim, você tem que criar extensões, dar uma série de voltas para garantir que ela funciona bem. E esse aqui não, você vê, ó, tá bem legalzinho, eu posso botar esses callbacks, por exemplo, posso fazer valores padrão para ele em Kotlin, aí eu só implemento os callbacks opcionalmente, se eu quiser, então, tipo, dá para eu fazer várias coisas. Então, ficou bem legalzinho, eu acho. Tá? Eu vou tentar mostrar uma demo rapidinho do Jetpack Compose, porque o Jetpack Compose é muito grande. Mas só explicar o que é ele, não sei se vocês viram. O Google anunciou o Jetpack Compose esse ano, e o Jetpack Compose basicamente é o quê? É fazer UI sem XML. Não é o Anko, tá? O Anko tentou fazer isso e funcionou e tal, mas pouca gente usa.
Mas eles querem fazer isso de um jeito mais legal. Então, vou tentar mostrar aqui um pouquinho. Cadê? Ah, pronto. Tudo que tinha que... Tentar abrir aqui rapidão. Que eu consigo mostrar de fato o que eu quero dizer. Mas, assim, é legal você perceber que, tipo... Vou pegar aqui só para mostrar mais ou menos como é que eu quero dizer com isso, né? Jetpack Compose, Android. Só para vocês entenderem mais ou menos o que é. Tipo, bem por alto, né? Então, assim, é basicamente você fazer, tipo... Você construir interfaces através de interfaces composable, assim, sabe? Eu estou com a demo aqui no Android Studio, só vou abrir aqui rapidinho, que eu tinha, por algum motivo, ele fechou. Não quero abrir isso, não. Aqui... Espera aí. Vamos ver se vai abrir aqui rapidinho. É só um teste, tá, gente? Confesso que não... Mas a ideia deles é você criar interfaces de um conceito mais assim, né? Sem muito XML e tudo mais. Deixa eu só abrir aqui. Nossa Senhora. Deixa eu cuidar para bagunça, né? Aqui. Então, eu vou abrir um código rapidinho aqui. CSC. Isso aqui é uma demo da internet, tá? Não é nada muito organizado. Espera aí, aqui. Aqui. Deixa eu mostrar rapidinho, só mais ou menos, só para vocês entenderem como é que eu estou falando. Dá para ver aí um pouquinho o código? Tá de boas? Então, o que é esse Composable, né? Desculpa, o que é o Jetpack Compose, né? Então, você consegue criar uma série de componentes, similar ao Flutter, similar ao React, de fato. É uma equivalência mesmo no conceito de criar interface por composição. Então, tipo, tem aquele alinhamento proposital, né, de interface. Então, você consegue criar interfaces assim. É bem diferente do que a gente que é Dev Android trabalha, porque a gente trabalha muito naquele padrão, né? Tipo, faz XML, chama o layout, aí vira uma view, ou então, sei lá, vou fazer uma custom view. Eu faço a custom view no código, chamo a custom view no XML e ponho ela dentro da Activity. Então, assim, se parar pra pensar, é meio idiota, né? Tipo, o jeito que é. Mas é como sempre foi. E agora tá virando um pouco disso assim, né? Então, assim, eles têm esse conceito de composable, né? Que é uma view, né? Que você pode compor com outras views. Então, assim... e aí você percebe o quão que o Kotlin está profundo aqui, né? Então, assim... Um dos motivos que eu acho de estar nascendo só agora, eu acho é pela essa maturidade que está tendo com o Kotlin já. Então, você está vendo? Você consegue definir rects específicos, né, retângulos. Eu posso fazer layouts, tá vendo? Ó, usando callbacks, né? Que o Kotlin não tem esse conceito de void, né? Então, tudo no Kotlin que não tem retorno é Unity, né? Então, tudo é objeto, na real. Então, por exemplo, aqui, ó, vou fazer um layout. Então, eu consigo fazer tipo, esses layouts todos com valores padrão, né? Então, assim, o layout tem um valor padrão. E eu consigo falar assim, o header tem um item tal, então os layouts blocks tem tais coisas. Mas você vê que é tudo meio por DSL, né? Tipo, se você for olhar, você tem uma DSL aqui, né? E aí você adiciona... Ó, tem uma lambda aqui também que você coloca as coisas. Então, é um pouco diferente de como a gente faz layout. De como a gente faz layout hoje. Eu não sei o que eu fiz. Tô parado. Tá tudo bem? Deu uma falha no engano aí. Deixa eu sair aqui rapidinho. Vou tentar rodar esse projeto. Eu não testei ele ainda. Então, grandes chances de dar problema. Ele tá compilando ainda. Eu quero mostrar um sample aqui rapidinho. Ó, tipo, aqui é um exemplo. Tem vários exemplos bem simples assim que mostram como é que você faz layout, né? Tipo, dessa forma. Então, eu posso criar um composable que é um row example, e esse row example tem tipo textos, e os textos são definidos dessa forma. Então você vê que parece bastante com Flutter, assim, chega a assustar, assim, como é que é. Mas isso é meio que o que eles estão querendo fazer para ser uma opção ao desenvolvimento Android que já tem XML, já tem DataBind, já tem Anko,
isso seria um quarto. Então, assim, você tem 4 formas de fazer tela no Android. Aí. Ou também a quinta, que é fazer tudo custom view mesmo no código, sem XML. Dá um trabalho miserável, mas dá para fazer. Já vi gente que gosta de fazer isso porque um dos pontos legais do Jetpack Compose, inclusive, é você trabalhar com um conceito super novo lá de 95, que é server-side rendering, né? Que é você poder criar interfaces server-side. Então, eu posso mandar um layout via JSON, se eu quisesse. Crio um objeto, faço o deparo dele e ele vira isso. Ou via reflection, ou via code generation. Então, isso aqui dá uma possibilidade. Hoje, com o sistema de interfaces do Android via XML, você não consegue fazer isso. Mas assim daria. Beleza? E eu tenho 20 segundos, eu preciso correr para... eu odeio esses eventos que tem pouco tempo. Tô brincando. Mas vocês viram como é que é? É um negócio legal de você criar, porque o mais bacana de ter essas opções é que, cara... Acabou? Ah, não, voltou. Alô? Tá acabando. O mais legal, assim, tá tudo vindo de forma muito evolutiva no Jetpack. Então, assim, o mais legal é que a gente pode acompanhar isso de perto. Como é que a gente acompanha de perto, de fato? Essa é a página oficial, né, que eu falei lá mais cedo. Então, quem quiser saber mais sobre, pode procurar lá. Também o YouTube sempre tem vídeo novo. Volta e meia eu ativo o sininho, né, do YouTube, que é o tão clássico ativo o sininho. Aí volta e meia assim, eu recebo assim, what's new, Jetpack, coisa nova. E é muito doido, assim, tipo, cada 2 semanas tem uma coisa nova. E é legal você parar, assistir e falar, legal, bacana, sabe? Então, assim, esse negócio de biométricos mesmo eu descobri, tipo, assim, sabe, na sorte. E aí, para quem quiser também participar da comunidade mais ativamente, convido todo mundo a participar do Android DevBR, do Slack. Tem muita coisa legal acontecendo lá, a gente está fazendo mais episódios de podcast sobre vários assuntos legais. O link é esse aí. Minhas redes sociais, daqui a pouco eu passo, mas eu queria agradecer a todo mundo por ter participado do talk. Vocês gostaram? Foi legal? Ah, que bom, obrigado. Obrigado mesmo. Porque, como eu falei, é um conteúdo muito extenso para pouco tempo, né? E dá para falar disso por horas, assim. É muita coisa para ver. Cada item daquele daria um talk sozinho, assim. Ou até mais de um, tipo Compose, que é um negócio muito grande. Mas é isso, assim. Eu queria agradecer. E a gente não tem pergunta, mas eu vou estar aí no evento... Tem tempo? Não. Não. É isso. Eu vou estar aí pelo evento, quem quiser falar comigo. Essa é a minha rede social, meu e-mail, meu LinkedIn, meu Twitter. Eu sou muito ativo no Twitter, então eu tenho tipo 70 mil tweets, faço nada, só tweetando. Mas eu queria agradecer e é isso, pessoal. Muito obrigado e bom evento para vocês aí. Valeu mesmo.